Uma ex-mulher voltou depois de anos e encontrou o caminhão na mesma estrada, eu juro pra você. Eu tava na liga, rodando de boa no meu truck como quem conhece cada pedacinho da BR. Solzão firme, estrada limpa, tudo de leve. Até que, do nada, aquele clima esquisito pegou carona comigo. Sabe quando o vento muda e parece que o passado resolve subir na boleia sem pedir licença? Foi assim. Eu vi uma cena lá na frente que fez meu coração bater igual bicheira descendo serra. Rápido, desajeitado, parecendo que ia falhar a qualquer instante. Eu nem entendi na hora. Só senti aquele arrepio de que a vida estava prestes a jogar uma bucha daquelas que nenhum caminhoneiro raiz quer encarar. E ali, naquele trecho que eu conhecia de olhos fechados, percebi uma coisa que me deixou sem voz. Às vezes o destino é teimoso. Ele para o teu barracão de zinco no mesmo lugar onde tudo começou, só para ver se você ainda aguenta olhar para trás. E eu estava lá, e ela também, depois de anos. E é aí que a história realmente começa. O sol já vinha rachando o para-brisa quando meu truck deu uma leve puxada para o lado, como se tivesse levado um susto antes de mim. Eu segurei firme o volante, coração acelerado, porque ali na frente, bem no Calem 212, tinha um carro parado meio atravessado no acostamento. Não era comum. Aquele trecho era reto, limpo, sem curva traiçoeira. Algo tinha acontecido e meu instinto de estrada acendeu mais rápido que luz de painel. "Cê tá de brincadeira?", murmurei, tirando o pé do acelerador. Eu tava na liga desde cedo, rodando de boa, quando vi uma mulher gesticulando ao lado do carro. Nem precisei chegar perto para notar o tremor nos movimentos. Era o tipo de coisa que a gente sente, não pensa. Encostei meu barracão de zinco devagar, motor roncando grave, e desci antes mesmo de desligar a chave. O cheiro de asfalto quente misturado com poeira seca entrou no peito como aviso. Aquele dia não ia ser leve. "Senhora, tá tudo bem?", perguntei porque o sotaque dela entregava. Era chilena, talvez argentina. A estrada me ensinou a reconhecer gente como lê placa de caminhão. Ela respirou fundo, tentando segurar o que parecia ser pânico. "Me rijo", apontou para dentro do carro. "Não quer reacionar?", se desmaiou. O mundo chutou minha calma como se fosse bola parada. Cheguei na porta traseira, abri rápido e vi o garoto largado no banco, pele fria demais para o calor que fazia. O vento não dava trégua, levantando poeira, e o barulho distante de um caminhão muriçoca subindo a serra quebrava o silêncio pesado. "Ei, campeão!", toquei no ombro do menino. Nada. A mãe começou a chorar, mãos tremendo, voz falhando com aquele "por favor" que atravessa qualquer coração bruto da estrada. Pensei rápido. Ali não tinha apoio nem posto com socorro próximo. A cidade mais perto ficava uns 20 minutos, se eu forçasse o motor. Olhei o garoto de novo e senti aquele aperto que a estrada dá quando lembra que a vida não avisa antes de quebrar. "Senhora, coloca ele na boleia comigo. Vamos agora." Ela congelou por um segundo, surpresa, e a poeira continuava dançando em volta da gente, como se o tempo tivesse parado só ali. "Vamos, por favor", insisti. Peguei o menino no colo. Era leve demais. Isso me doeu mais do que deveria. Abri a porta do meu nave, ajeitei o garoto no banco do carona e liguei o motor, que respondeu forte, sem frescura. A mãe entrou do outro lado, secando o rosto, tentando ser forte por ele. "Aguenta firme, campeão." Falei mais para mim do que para ele. Engatei e arranquei com pressa. O motor roncava como se entendesse a urgência. A mulher tentava manter o garoto acordado, chamando "Mateu, hijo, escucha-me", mas ele só respirava fraco. No retrovisor, o sol batendo no carro dela abandonado lá atrás parecia marcação de final de partida. E eu corria. Cada quilômetro parecia 3. A estrada vibrava sob os pneus e minha mente não parava de martelar a mesma pergunta: e se não der tempo? A cada ultrapassagem, o mundo parecia apertar o peito um pouco mais. O rádio chiava, sem sinal, sem nada. O ar dentro da cabine ficou quente, pesado, como se tudo estivesse contra nós. Foi aí que o menino tossiu. Pouco, quase nada, mas foi o suficiente para me dar um fio de esperança. "Isso, garoto, continua comigo", falei olhando rápido para o lado.
A mãe juntou as mãos, agradecendo num silêncio desesperado. A gente só tinha o som do motor e aquele respiro frágil para lembrar que ainda havia chance. A entrada da cidade apareceu como miragem. Virei bruscamente, pneus cantando no asfalto. Estacionei direto na porta do pequeno centro médico e os enfermeiros vieram correndo assim que viram o estado do menino. "Ele vai ficar bem?" Perguntei a um deles. "Vai sim. Vocês chegaram na hora certa." A mulher se virou para mim e, pela primeira vez, conseguiu respirar fundo. O alívio escorreu pelos olhos dela como chuva fina. "Graças. Graças de verdade. Nulo vou a olvidar." Eu sorri de canto, limpando a testa. A estrada não é sobre o peso do caminhão. É sobre o peso do que a gente escolhe carregar no coração. E, naquele dia, eu carreguei algo que não tinha preço. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? O sol já vinha quente desde cedo, daquele jeito que faz o asfalto vibrar como miragem. Eu estava carregando uma carga leve, filé, coisa simples, sem dor de cabeça. Saí ainda com o cheiro de café grudado na roupa, com a estrada chamando igual música que a gente conhece de cor. O motor do meu truck roncava macio, daquele jeito que faz o caminhoneiro até sorrir sozinho. Quando a máquina tá redonda, parece que o mundo acompanha no mesmo ritmo. Peguei a BR como quem entra em casa. Cada placa, cada curva, cada árvore torta na beira do caminho tinha história minha guardada ali. E naquele dia, tudo parecia claro demais. Céu limpo, vento morno entrando pela janela. Rádio tocando bolero, misturado com sertanejo antigo de uma rádio lá de Goiás, que eu nunca sei como pega tão longe. Eu estava tranquilo, mas a estrada tem essa mania de virar a página sem avisar. E foi exatamente isso que aconteceu. No meio desse clima calmo, senti aquela mudança de ar que só quem vive na boleia entende. Um aperto silencioso, daqueles que não dói no corpo, dói na intuição. Olhei para o canto da estrada e vi uma caminhonete parada, mas segui reto. É que às vezes o coração adivinha o que vem pela frente antes da gente entender. Continuei rodando, mas com a cabeça inquieta. A paisagem seguia bonita, só que algo dentro de mim parecia desalinhado, como caminhão com rolamento pedindo socorro. Mesmo sem motivo aparente, meu peito apertava com a sensação de que alguma coisa grande estava chegando. Depois de quase 3 horas de viagem, resolvi encostar no posto velho que eu sempre parava quando queria respirar um pouco. Aquele posto já tinha visto muita conversa minha, muita decisão difícil, muito silêncio também. Era o tipo de lugar que guarda pedaços da vida dos motoristas como se fosse álbum de fotos. Assim que entrei devagar procurando vaga, percebi um carro prata estacionado bem de lado, perto das bombas antigas que quase nunca funcionavam. Era um carro comum, mas tinha um jeito, um peso nele, que fez meu estômago dar um salto. Meu truck ainda nem tinha parado direito, e meu coração já estava acelerando como se eu tivesse descendo serra com mais carga do que devia. Segurei o volante por um segundo, tentando entender por que aquela visão mexia tanto comigo. Mas a verdade veio rápida, igual farol alto batendo no retrovisor. Eu conhecia aquele carro. Conhecia o modelo, a cor e até o jeito meio torto que ele encostava quando estacionava. Aquilo não era coincidência. Abri a porta da boleia devagar, como quem não quer confirmar o que já sabe. O sol bateu forte no meu rosto. O calor subiu do chão seco e eu quase voltei para o caminhão, só para ganhar um segundo a mais de coragem. Foi quando a porta do carro prata abriu e ela saiu. Marta. Eu senti o chão balançar igual caminhão pegando buraco escondido. Fazia quase 8 anos que eu não via aquela mulher. 8 anos de silêncio, distância, passado guardado em caixa que eu jurava nunca mais abrir.
Ela estava igual e diferente ao mesmo tempo. O cabelo preso, os passos apressados, aquele olhar firme que sempre me atravessava como faca quente passando em manteiga. Mas tinha algo novo, um cansaço profundo, daqueles que não dá para esconder nem fingir. Rogério. Ela falou meu nome como se tivesse medo dele. Só de ouvir a voz, uma onda de lembranças veio atropelando tudo. Brigas, viagens, planos, despedidas mal resolvidas. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas por dentro tudo estava desandando como freio quente em descida longa. Ah, Marta, o que você está fazendo aqui? Perguntei, mas a voz saiu mais seca do que eu queria. Ela engoliu em seco, passou a mão no rosto e parecia estar procurando as palavras certas. Só que as palavras não vinham. O silêncio ficou entre nós dois, carregado, pesado, dizendo mais do que qualquer frase. Eu precisava te ver, ela finalmente disse. Essa frase deu um soco no meu peito. O tipo de frase que nunca vem sozinha. Quando uma ex aparece depois de anos, com o carro encostado em posto esquecido, no meio da estrada, não é visita casual. É tornado chegando. Olhei em volta como se buscasse uma rota de fuga, mas a estrada estava quieta, olhando para a gente como quem espera o próximo capítulo. Tá acontecendo alguma coisa? Perguntei mais sério. Ela respirou fundo, quase tremendo. Tem, mas não dá para falar aqui. Será que a gente pode conversar dentro do caminhão? Aquela pergunta me pegou no nervo. A boleia sempre foi meu lugar sagrado, o espaço onde eu organizo a cabeça. E abrir a porta para ela, depois de tudo, era como abrir um cômodo da alma que eu tinha prometido nunca mais mostrar. Mas antes que eu pudesse decidir, uma lembrança antiga atravessou minha mente. O dia em que ela chorou no meu colo, dizendo que não aguentava mais a vida que a gente levava. E eu, cheio de orgulho, deixei ela ir. Talvez fosse hora de entender o que eu nunca tive coragem de perguntar. Abri a porta devagar e fiz sinal para ela subir. Ela subiu sem olhar para trás. E eu já sabia, no fundo do peito, que nada seria igual depois disso. A estrada tinha decidido mexer no meu destino de novo, e eu não tinha escolha a não ser seguir o fluxo, porque quando o passado pede carona, a gente nunca sabe onde vai parar. A porta da cabine ainda estava meio aberta quando ouvi a voz dela pela segunda vez naquele dia. Baixa, arrastada, do jeito que sempre aparecia quando vinha coisa ruim atrás. Precisamos conversar, Javier. Não era pedido, era anúncio de tempestade. Eu fiz um gesto curto com a cabeça, como quem permite entrada num território que não devia mais ser dela. Ela subiu com cuidado, apoiando a mão no painel. E o perfume leve que ela sempre usava voltou como um soco antigo que a memória nunca deixou cicatrizar. A BR seguia firme na frente, com o sol já mais alto, deixando o asfalto brilhando feito faca. Engatei a marcha, fechei a porta e deixei o bruto ganhar velocidade. O silêncio entre nós ficou amarrado ali dentro, pesando mais do que o caminhão carregado. Falar o quê? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Ela respirou fundo, aquele ar de quem ensaia a frase antes de soltar. Só que não soltou. Ficou olhando a janela, como se o vidro pudesse responder por ela. Já faz tempo, ela disse. Um comentário vazio, sem ponto de partida, sem direção. Faz, respondi. E a conversa morreu de novo. O trecho começou a abrir, curva longa descendo para o vale, e o barulho do motor segurando a marcha encheu o espaço onde as palavras não chegavam. Ela ajeitou as mãos no colo, mas dava para ver o tremor leve nos dedos. Não era frio, era medo, preocupação ou culpa. De todos os jeitos, jogava mais sombra no que já estava escuro. Você saiu de onde hoje? Perguntei, só para quebrar o muro. De casa. Casa de quem? Ela demorou alguns segundos. Minha. O jeito que respondeu parecia mentira ensaiada. Marta nunca teve talento para mentira. As que ela contava sempre vinham com essa mesma pausa antes da última palavra. Dei mais um toque no acelerador quando a pista abriu e o sol bateu no para-brisa.
O calor esquentou o ar, do jeito que só a estrada do interior sabe fazer. O rádio chiou, mas nem pensei em ligar música. Qualquer som ia virar invasor ali dentro. Você não ia falar alguma coisa? Soltei, meio sem paciência. Vou, só me dá um minuto. Já teve muitos. Ela fechou os olhos por um instante, parecia buscar coragem no escuro. E eu ali, dirigindo com as mãos firmes, mas o peito num nó. A curva seguinte era famosa entre os caminhoneiros. Estreita, com guarda-raio gasto e uma vista larga do vale que deixava a gente pequeno. Enquanto contornava, senti ela me olhando. Não desconfiança, não medo. Era quase como se quisesse conferir se eu ainda era eu. Javier, você nunca perguntou por mim. Não tinha para quê, respondi. Quem quer ficar, fica. Quem quer ir, vai. Ela baixou a cabeça. A sombra no rosto entregava mais do que o silêncio. Eu não fui por querer, disse. Foi como então? Teletransporte? Ela solta um ar quase riso, quase choro, quase nada, e fica quieta. Essa quietude dela era a parte que mais me tirava do eixo. Sempre foi. Rodamos assim por alguns quilômetros. O vento passando pelo retrovisor fazia aquele assobio leve, o tipo de som que quebra a mente no meio, porque joga a gente direto para dentro do próprio pensamento. A lembrança do dia que ela foi embora veio como farol alto de carro apressado, do nada, queimando. De repente ela ajeitou a postura, virou meio corpo para mim. Tem alguém me procurando, disse. As palavras vieram secas, diretas, daquelas que batem no peito e não voltam. Quem? Perguntei. Ela olhou de novo pela janela, como se a resposta estivesse no acostamento. Não posso dizer ainda. Então não devia estar na minha cabine. Ela apertou os punhos, prendeu a respiração. A tensão dela era tão forte que parecia que o ar do caminhão inteiro ficou mais pesado. Eu precisava de alguém que eu confiasse, ela disse rápido, como quem arranca curativo. Confiança você jogou fora faz tempo, respondi. Ela mordeu o lábio inferior. A imagem era igual a de anos atrás, quando ela não sabia como pedir perdão. Mas agora não tinha pedido nenhum. Só esse medo que ela tentava esconder e não conseguia. A pista começou a subir. Trecho estreito, acostamento quase inexistente. O motor roncava firme. E no meio dessa subida, ela largou. Não é sobre mim. Essa frase ficou pendurada no ar, balançando como ponte velha. Então é sobre quem? Perguntei. Ela demorou. De novo, era sempre essa demora. Javier, se eu falar, você não vai querer me ajudar. E se você não falar, eu te deixo no próximo posto. Ela respirou fundo, o tipo de respiro que prepara o corpo para impacto. Tem alguém correndo perigo, e essa pessoa tem ligação com você. Eu quase perdi o ritmo da marcha. Não era o tipo de coisa que se fala sem avisar antes. Ligação comigo como? Ela finalmente me olhou direto, sem desviar, sem esconder. É alguém que você nem sabe que existe. A frase me atravessou como estaca, não pelo mistério, mas pelo tom. Ela não parecia estar jogando drama, parecia estar pedindo ajuda de verdade. O caminhão virou um corredor de silêncio. Só o ronco do motor preenchia o espaço, enquanto a minha cabeça tentava decifrar o que ela queria dizer sem dizer. Marta, fala direito. Ela respirou, abriu a boca e fechou. Os olhos encheram de um brilho estranho, não exatamente lágrima, mas para uma urgência que ela segurava no limite. Eu vou explicar, prometeu, mas não agora, ainda não é seguro. Segurança. Essa palavra nunca combinou com nós dois. A estrada abriu lá na frente, uma linha longa cortando o morro. O vento bateu forte na lateral da cabine e ela segurou na alça como se o mundo estivesse escorregando sob os pés. Eu encarei a rodovia e senti que aquilo tudo já estava muito maior do que uma visita inesperada num posto. Essa volta dela não tinha cheiro de saudade, tinha cheiro de perigo. E mesmo sabendo que eu devia mandar ela descer no próximo pátio, fiz o contrário. Joguei marcha, firme, e continuei seguindo, porque às vezes o que a gente tenta fugir acaba sentando do nosso lado mesmo assim. E dessa vez, a curva seguinte prometia mais do que silêncio.
Prometia verdade ou desastre, talvez os dois. O posto surgiu depois de uma sequência de retas longas, daqueles trechos em que a estrada parece puxar a gente pelo colarinho e jogar lá na frente sem nem perguntar se pode. Parei o bruto perto da sombra de uma mangueira velha e o cheiro de diesel misturado com pão quente veio bater no nariz como lembrança de tempos mais simples. Marta ficou quieta na cabine. O silêncio dela era quase um pedido para não ser vista. Só que Tonhão viu. Tonhão sempre via tudo. O homem apareceu do nada, caminhando com aquele passo largo, barriga dura de quem passa mais tempo sentado do que andando, boné torto e o mesmo sorriso sem vergonha que ele carregava desde os tempos em que a gente cruzava o Brasil sem medo nenhum do amanhã. Javier, seu desgraçado, achei que era miragem, ele disse abrindo os braços. Desci do caminhão e abracei o bruto do jeito que caminhoneiro abraça. Braço forte, tapa nas costas e risada curta. Mas assim que ele me soltou, ficou sério. O olhar dele escorregou pela cabine, fixando na silhueta de Marta pela janela. Ela desviou os olhos como se tentasse ficar menor. Quem é? Ele perguntou com a voz baixa, sem humor nenhum. Uma história longa, respondi. Essas histórias que chegam do nada e sentam na cabine nunca são boas, ele rebateu. Você sabe. Não respondi. Entrei com ele no restaurante do posto. O cheiro de café passado na hora, o barulho de talheres batendo e a TV velha no canto fazendo sombra de novela criavam aquele cenário que qualquer caminhoneiro reconhece de longe. Mas o clima ali dentro não estava nem perto de leve. Tonhão sentou de frente para mim, apoiou os braços sobre a mesa e inclinou o corpo como se fosse contar segredo. Eu conheço essa mulher, ele disse. Não pessoalmente, mas já ouvi falar. Meu estômago apertou. O que você ouviu? Ele olhou ao redor. Baixou ainda mais a voz. Disseram que ela sumiu de uma cidade perto de Rosário depois de umas confusões feias, coisa envolvendo gente perigosa, muito perigosa. O calor dentro do restaurante parecia ter subido uns 3 graus. Você tá certo disso? Perguntei. Não tô afirmando nada. Mas a descrição bate. E você sabe que, quando essas histórias aparecem no boca a boca, é porque o negócio correu por fora da polícia. Engoli seco. A expressão dele era dura, sem brincadeira, sem exagero. Tonhão podia ser um falador, mas quando ele ficava sério, era porque a estrada tinha avisado primeiro. Ela disse alguma coisa sobre isso? Ele perguntou. Não, só falou que tinha alguém atrás dela. E que isso tem a ver comigo. Tonhão recostou na cadeira e soltou um suspiro pesado, como se preferisse não ter ouvido. Javier, escuta, se essa mulher voltou para tua vida desse jeito, sem aviso, sem rumo, é porque você é o único porto que ela conhece, mas porto também é lugar que recebe tempestade. Fiquei olhando para a xícara de café. A fumaça subia torta, igual tudo dentro de mim naquele momento. E o que você faria? Perguntei. Eu ia observar. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Estrada dá sinal, meu amigo. Só não vê quem dirige com o peito cheio. A fala dele bateu mais fundo do que devia. Voltamos caminhando para o caminhão. Marta estava sentada na beira da cama da cabine, mexendo nas mãos como se estivesse contando segundos. Quando me viu, levantou de imediato. Tudo certo? Ela perguntou. Tudo, respondi. Mas a palavra saiu dura. Ela percebeu. Percebia tudo, sempre. A preocupação apareceu nos olhos dela, aquele brilho que mistura medo e expectativa. Tonhão parou ao meu lado e abriu um sorriso que não chegava nos olhos. Prazer, moça. Sou o Tonhão, velho amigo do Javier. Ela fez um aceno tímido. Marta. Pois é, ele disse ainda sorrindo. Histórias que voltam para a estrada sempre trazem mais carga do que a gente consegue ver. Marta arregalou os olhos por um segundo, imperceptível para quem não conhece, mas eu conhecia. Tonhão deu 2 tapinhas no meu ombro e se afastou, deixando o peso da conversa escorrendo pelas costas. Subi na cabine, fechei a porta devagar. O ar lá dentro estava diferente, mais pesado, mais denso,
como se a conversa lá fora tivesse entrado comigo. Marta me observava com um cuidado estranho, quase medindo minha reação. Ele falou de mim? Ela perguntou. Falou. Ela respirou fundo. A tensão apareceu no maxilar dela, duro, firme. O que exatamente? Que você sumiu, que mexeu com gente perigosa, que eu devia prestar atenção. Ela ficou imóvel. Nem piscou. E você acredita? Murmurou. Não sei no que acreditar, Marta, mas sei reconhecer quando alguém está escondendo metade da história. Ela desviou o olhar, encarando o para-brisa como se o horizonte pudesse responder por ela. O motor ligado fazia aquele ronco grave que preenchia qualquer silêncio. Mas o silêncio entre nós era mais alto. Javier, eu não posso contar tudo ainda, ela disse, a voz quase tremendo. Mas não é como parece. Então me ajudas a entender o que é. Ela apertou o volante com as duas mãos, mesmo sem estar dirigindo. Era um jeito de segurar o mundo, ou de evitar que ele escapasse. Se eu falar agora, a gente não chega nem no próximo trecho. Confia em mim, só por hoje. Confiança, palavra difícil. Ainda mais quando a estrada coloca uma sombra no banco do passageiro. Engatei a marcha devagar. A cabine tremeu. A estrada chamou. E eu segui. Mas agora cada movimento dela era uma pista, cada pausa, um sinal, cada olhar, um aviso. Porque depois da conversa com Tonhão, eu já não enxergava Marta como antes. Agora ela era a história perigosa. E eu estava dirigindo direto para o centro dela. A BR seguia reta, mas entre nós dois, nada seguia linha nenhuma. O silêncio dentro da cabine já tinha virado um terceiro passageiro, respirando no nosso pescoço, puxando o ar sempre que alguém tentava falar. Tentei quebrar a muralha. Então, você disse que precisava conversar comigo. Marta ajeitou o cinto, olhou para o horizonte como se estivesse procurando uma saída além do asfalto. Eu vou te dizer, só não agora. Por quê? Ela demorou. Mordeu o canto do lábio. Passou a mão no cabelo. Desviou o olhar. Cada gesto era um aviso mais claro do que qualquer palavra. Porque eu ainda não sei como começar, respondeu enfim. Começa pelo motivo de ter voltado. Ela fechou os olhos por um instante. Parecia carregar um peso que não cabia naquela cabine. Javier, se eu falar na hora errada, posso estragar tudo. E ficar quieta não estraga? Ela virou de lado, me encarou. O rosto dela tinha aquela mistura de medo e coragem que sempre me deixou confuso. Era a mesma expressão que ela usou no dia em que foi embora, anos atrás. Você não entende, ela disse. Se eu contar antes do tempo, a gente corre risco. Quem está correndo risco é você. E está trazendo isso para dentro do meu caminhão. Eu nunca faria isso com você. Mas já fez. Ela ficou sem resposta. Silêncio de novo, batendo pesado. Tentei não demonstrar, mas por dentro a sensação era de que eu estava dirigindo com o farol baixo no meio de neblina. Não dava para ver nada direito e qualquer erro podia virar desastre. Passamos por um trecho de serra. O motor roncava firme e o cheiro de freio quente subia pela janela. A estrada cortava o barranco em curvas fechadas, e a sensação era de que o mundo inteiro estava dobrando junto com a gente. Marta respirou fundo. Javier, eu juro que vou te contar tudo. Só preciso de um pouco mais de tempo. Tempo para quê? Ela apertou o banco com as mãos, como se estivesse segurando alguma coisa prestes a escapar. Para ter certeza de que você não vai me odiar. Aquilo caiu dentro de mim como pedra no fundo de um poço. Não respondi. Continuei dirigindo, tentando organizar os pensamentos, mas a cabeça estava rodando mais que a roda do truck. A estrada abriu em uma longa reta. Lá na frente, um posto antigo, simples, daqueles que parecem esquecidos pelo mundo. Resolvi parar um pouco. Talvez o ar fora da cabine clareasse alguma coisa. Encostei o bruto perto da sombra de um galpão. O motor desligou com um último suspiro. Marta saiu primeiro, como se precisasse respirar longe de mim. Fiquei ali por um momento, olhando o painel, sentindo o cheiro de diesel, tentando decifrar o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, subi de novo na cabine para ajeitar umas coisas.
O sol batia pela janela, iluminando os objetos jogados no canto do banco dela. Jaqueta, uma garrafa d'água quase vazia e a bolsa. A bolsa estava meio aberta. Não era minha intenção bisbilhotar, mas um envelope branco apareceu no meio do tecido. Grande, pesado, selado, sem nome. Peguei na mão. Era rígido, como se tivesse algo importante dentro. Coisa séria, coisa que não via Estrada à toa. O coração bateu forte, e por um segundo a vontade foi abrir ali mesmo. Mas não fiz. Não era o jeito. Não ainda. Só que segurar aquele envelope era como tocar em brasa. Eu sabia que aquilo ali era a verdade que ela não queria dizer. E também sabia que segredos pesam mais que qualquer carga ruim. Guardei o envelope no mesmo lugar e fechei a bolsa devagar. No instante em que tirei a mão, a porta do caminhão abriu com força. Marta entrou como um raio. "Você mexeu na minha bolsa?" Ela perguntou, a voz trêmula, não de raiva, mas de medo. "Não mexi, só ajeitei, estava aberta." Ela respirou fundo, os ombros rígidos. "Você viu alguma coisa?" "Vi um envelope." Os olhos dela se apertaram, como se tivesse levado um golpe invisível. "Javier, aquele envelope não era para você ter visto, mas eu vi." Ela passou as mãos no rosto, desesperada. "Eu não posso explicar isso ainda. Não aqui, não agora. Então quando? A gente já está rodando junto faz quilômetros e cada pergunta que eu faço vira parede." Marta se sentou na cama da cabine. A sombra dela parecia tremida. Ou talvez fosse eu que estivesse tremendo por dentro. "Eu vou te contar, eu prometo. Mas enquanto isso, você precisa confiar em mim. Confiança sem verdade não existe." Ela levantou a cabeça devagar, os olhos brilhando de algo que eu não conseguia identificar. Não era choro, não era raiva, parecia mais entrega, como se ela já tivesse aceitado que aquilo ia dar errado. "Eu sei, mas mesmo assim, confia só um pouco. Só até eu conseguir falar." Saí da cabine por um instante. O ar quente da estrada bateu no rosto como um aviso. Fiquei olhando o truck, minha casa na estrada, meu lugar seguro. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a cabine não era mais só minha. Voltei. Marta ainda estava sentada, mãos juntas, cabeça baixa. "Marta, só me responde isso. Aquele envelope é o motivo de você estar aqui?" Ela demorou, mas ergueu o rosto. É exatamente isso. A verdade bateu ali, fina, cortante. E embora eu não soubesse o que tinha dentro daquele envelope, eu já sabia que ele era a chave de tudo e que a estrada, a partir daquele momento, tinha mudado de sentido. A serra de Barbacena começou a despencar na minha frente como um tapete dobrado pelo vento. A pista afinava, o horizonte sumia e o bruto descia naquele ronco grave que sempre me faz lembrar que a estrada não tem paciência com ninguém, nem comigo, nem com ela. Marta ficou calada o tempo todo. Não era o silêncio de antes, meio tenso, meio forçado. Era outro, mais pesado, mais cheio, como se estivesse segurando algo pela borda dos dedos prestes a cair. Eu respirava fundo, tentando focar só na pista, mas era impossível ignorar a forma como ela apertava o banco, encarando o lado de fora sem ver nada. "Tá tudo bem?" perguntei, sem tirar os olhos da serra. Ela demorou. Quando respondeu, a voz saiu rouca. "Javier, a gente está chegando perto." "Perto de quê?" Ela mordeu o lábio. Aquela mesma hesitação de sempre, só que agora parecia doer nela. "Do que eu preciso te contar." A frase ficou pendurada entre nós, mais perigosa que a própria descida. Era como se cada curva estivesse empurrando a verdade um pouco mais para fora dela. O caminhão deslizou pelo trecho mais íngreme. O cheiro de freio subiu quente, metálico. O vento entrava pela janela e batia no rosto dela, levantando uns fios do cabelo, mas ela nem piscava. "Marta," tentei começar, mas ela me interrompeu. "Só dirige, por favor. Depois do almoço, eu falo." O pedido veio tão sincero que eu não insisti. Não adiantava cutucar, não naquele momento, não naquela serra. Continuei descendo com calma, controlando o bruto, deixando o motor trabalhar.
A estrada parecia observar a gente, esperando o momento certo para virar a página. Quando chegamos ao restaurante de beira de estrada, Marta pediu para ficar no caminhão. Eu desci, mas a comida nem desceu direito. Meu estômago estava rodando mais que o pneu na pista molhada. Almocei rápido e voltei, coração batendo no ritmo do farol tremido. Abri a porta e o que vi travou meu passo. Marta estava no banco do carona segurando o envelope, aberto, rasgado como se ela tivesse perdido o controle da mão. Ela chorava em silêncio, o tipo de choro que não precisa de som para cortar alguém por dentro. O que aconteceu? Perguntei, subindo devagar. Ela não respondeu de imediato. Tentou secar o rosto, mas outra lágrima desceu. O papel tremia entre os dedos. Eu não queria que você visse isso assim. Vê o quê? Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar num lago gelado. Eu vim te contar que eu não sei quanto tempo mais tenho. Meu peito fechou. O quê? Ela virou o envelope para mim. Lá dentro tinha um laudo médico, algumas anotações, exames com termos que eu não entendo, mas reconheci o essencial. Palavras duras, nomes que ninguém quer ouvir, linhas que tiram o ar da gente. Você tá doente? Perguntei, a voz quase falhando. Ela assentiu. Desde o ano passado, e piorou nos últimos meses. Eu senti a cabine diminuir, como se as paredes tivessem chegado perto demais. E você veio até mim por quê? Por que agora? Ela fechou os olhos por um segundo, tentando se manter firme. Porque eu percebi que não queria ir embora do mundo sem te olhar nos olhos e dizer a verdade, sem tentar te pedir perdão, sem te dizer tudo o que eu nunca consegui. Eu me encostei no volante, a perna ficou bamba, a cabeça pesada. Os anos todos, desde que ela partiu, passaram correndo pela memória, atropelando qualquer lógica. Marta, por que você não me procurou antes? Porque eu achei que não merecia. Achei que você já tinha me apagado da sua vida. E você acha que eu consegui? Ela deixou escapar um riso fraco, misturado com dor. Eu sempre soube que não. Um silêncio forte se instalou. Não era vazio, era cheio demais. Cada segundo parecia ecoar dentro da cabine. Ela continuou. Eu tentei resolver tudo sozinha. Tentei esconder, tentei ser forte. Mas, quando o médico me disse que talvez o tratamento não adiantasse mais, eu entendi que precisava te ver. Nem que fosse para ouvir sua raiva, ou seu silêncio, ou nada. E o envelope? Perguntei. Era para te entregar só depois, quando eu tivesse coragem. Eu respirei fundo. Não sabia o que dizer. A estrada lá fora parecia tão indiferente quanto sempre foi. Carros passando, caminhoneiros conversando no pátio, vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da cabine, o mundo tinha virado outro. Por isso você ficou me enrolando o caminho todo, falei, num tom menos duro do que imaginei. Eu estava com medo. Medo de ver você virar as costas. Medo de te machucar de novo. Eu me aproximei um pouco. Marta, ninguém some por anos e volta assim, sem motivo. Eu já sabia que tinha alguma coisa grande. Ela enxugou o rosto, tentando recuperar a voz. Eu sei, só que eu precisava tentar, mesmo sabendo que podia ser tarde. Eu sentei ao lado dela, ainda sem saber o que fazer com as emoções que estavam subindo rápido demais. Medo, raiva, saudade, compaixão, tudo misturado como poeira no retrovisor depois de tempestade. Ela então disse uma coisa que atravessou tudo. Javier, eu não vim para você cuidar de mim. Não quero isso. Vim porque, se eu tiver pouco tempo, eu queria que você soubesse quem eu realmente fui. E quem eu ainda sou. E quem você é, Marta. Ela segurou minha mão devagar, como quem pede licença. Alguém que errou muito, mas que nunca deixou de te amar. O mundo parou por um instante. Só ouvi o som distante de um motor, como se lembrasse que a estrada não espera por ninguém. Mas ali, dentro daquela cabine, eu entendi que o que vinha pela frente ia mexer com tudo. E que de um jeito ou de outro, a verdade finalmente tinha começado. Tá gostando dessa história? Se inscreva para não perder os próximos. Ela ficou quieta por um tempo, segurando o papel como se queimasse na mão. Eu sentia que a confissão tinha vindo, mas não inteira.
A estrada seguia serpenteando e cada curva parecia cutucar um pedaço do passado que eu preferia não mexer. Mesmo assim, eu disse para ela falar de uma vez, sem enfeite nem rodeio. E ela respirou fundo, com aquele jeito de quem sabe que a próxima frase vai mudar tudo. Ela explicou que tinha voltado por causa da casa. Aquela mesma casa que a gente comprou quando ainda achava que amor resolvia qualquer tempestade. Estava no meu nome, sempre esteve. A gente separou, ela foi embora e eu nunca mexi no documento. Para mim, era só mais uma gaveta fechada que eu não queria abrir. Só que do lado dela, a coisa tinha virado urgência. O irmão estava mal, precisando de tratamento caro. A família não tinha de onde tirar. A casa era a única chance. Eu ouvi tudo sem interromper, segurando firme o volante, tentando não deixar que a raiva ou a lembrança dominassem o pedaço. Quando ela terminou, ficou olhando para a janela, quase encolhida, como se esperasse uma bronca. Mas o que eu tinha dentro de mim era um emaranhado de sentimentos que se atropelavam. Parte de mim queria dizer não. Não para a dor velha, não para a história repetida, não para a ferida que tinha custado anos para cicatrizar. Mas outra parte lembrava do que a gente viveu e, principalmente, que ninguém escolhe quando a vida resolve dar rasteira. A tensão ficou flutuando entre nós. Eu precisava digerir. Cada palavra dela parecia estalar feito graveto seco dentro da cabine. O pior era que quanto mais eu pensava, mais o peso vinha junto. Eu sabia que no final das contas, a decisão era minha e não tinha como jogar para as costas de mais ninguém. Quando a gente parou num mirante lá no alto, o ar frio soprou na minha cara com força. Era bom para clarear a mente. Ela ficou dentro do caminhão, mexendo no envelope, talvez imaginando 1000 desculpas para aliviar o peso da situação. Eu caminhei até a beira, olhando a serra lá embaixo. As luzes distantes, o cheiro do mato, o silêncio quebrado só pelo ronco de motor longe. Tudo parecia pedir que eu encarasse o que estava evitando. A verdade é que eu me senti dividido. Ajudar ela significava tocar de novo, num capítulo da minha vida que já tinha doído mais que a conta. Ao mesmo tempo, negar parecia pequeno, quase mesquinho, sabendo que a situação era grave. Essa mistura me deixou meio tonto, como se o vento me empurrasse de volta para dentro da cabine. Quando voltei, ela levantou o rosto. Os olhos vermelhos, o nariz meio inchado. Não era cena, não era charme, era desespero mesmo. Ela tentava parecer forte, mas a voz quase falhou quando falou meu nome. Disse que entendia se eu não quisesse ajudar, que não tinha direito nenhum de pedir, que só tinha vindo porque não encontrou outra saída, mas que se eu dissesse não, ela ia voltar para casa e dar um jeito, de algum jeito, mesmo que não tivesse. Aquilo mexeu comigo de um jeito estranho, porque eu vi nela a mesma pessoa de antes, mas também outra. Uma mulher que tinha levado porrada da vida, não de mim. Uma mulher que, de repente, parecia menos distante e mais humana. Não era a mesma que tinha ido embora deixando bagunça para trás. Era alguém carregando um peso que talvez nem ela tivesse escolhido. A gente seguiu viagem sem falar muito. De vez em quando, ela soltava um suspiro longo. Eu fingia que não percebia. O rádio chiava, tocava uma música velha, daquelas que lembram estrada e lembram tudo que você tenta esquecer. Cada refrão parecia cutucar a ferida. Mais adiante, ela começou a explicar detalhes do que estava acontecendo com o irmão. O estado dele, o que o médico tinha dito, o que a família tinha tentado. Era muita coisa para processar. E quanto mais ela falava, mais eu sentia que a situação era séria de verdade, sem exagero, sem drama, só realidade pura e dura. A certa altura, ela perguntou se eu estava bravo. Eu respondi que não. Talvez tivesse estado um dia, mas naquele momento não. Só confuso. Ela encostou a cabeça no banco e ficou olhando para o teto da cabine com um semblante cansado, como se finalmente tivesse soltado a mochila pesada que carregava nas costas.
O dia foi passando, a estrada ficando mais estreita e eu fui percebendo que talvez a vida tivesse colocado aquela encruzilhada na minha frente por um motivo. Não para reviver passado, mas para mostrar que a gente sempre tem escolha. E que às vezes a escolha certa não é a mais confortável. Quando o sol começou a descer atrás dos morros, tingindo tudo de laranja e dourado, eu tomei a decisão para dentro de mim. Não falei na hora, não queria que saísse no impulso, queria que fosse firme, consciente. Sabia que o que eu decidisse ali ia mudar não só o destino dela, mas o meu também. Não do jeito romântico, mas do jeito que mexe com quem você se torna. Só tomei coragem de falar quando estacionamos num posto mais vazio, já quase noite. Ela desceu devagar, num passo que misturava cansaço e medo da resposta. Eu respirei fundo, abri a porta e fui até ela. O ar vinha frio, o cheiro de diesel subia do chão e a lua surgia redonda lá em cima, como se estivesse esperando minha fala também. Eu disse que ia ajudar, não por ela, não pelo que a gente teve, não por nostalgia, mas porque era o certo. Porque alguém precisava fazer isso, e naquele momento esse alguém era eu. Ela não chorou, não me abraçou. Só fechou os olhos por um instante, como quem solta um peso de toneladas. Depois agradeceu baixinho com a voz trêmula. Quando voltamos para a cabine, algo ali tinha mudado. Não era amor voltando, não era mágoa ressuscitando. Era respeito, talvez. Ou só dois adultos entendendo que, por mais torta que a estrada seja, algumas decisões deixam a gente mais leve. A viagem seguiu. A noite abraçou tudo. E dentro do silêncio bom da boleia, senti que um novo ponto da história tinha sido definido. Sem promessa, sem esperança vazia. Apenas a certeza de que eu tinha escolhido não deixar a dor mandar em mim. A estrada continuava aberta. E pela primeira vez em muito tempo, eu também. A estrada que levava de volta para a cidade parecia menor do que eu lembrava, como se o tempo tivesse apertado tudo, deixado o asfalto mais estreito e as curvas mais fechadas. No começo, a viagem seguiu quieta, mas não aquele silêncio desconfortável de antes. Era um silêncio sincero, quase respeitoso. A gente não precisava fingir nada ali. Só deixar o caminho nos levar até onde tudo tinha começado a quebrar. Quando as primeiras placas anunciaram a cidade, senti o estômago dar um giro lento. Aquelas letras velhas, descascadas, traziam lembranças que eu jurava ter enterrado. Marta percebeu. Ela virou o rosto para mim sem falar nada, mas com aquele olhar que diz: eu sei o que isso significa. Eu só respondi com um movimento leve da cabeça, como quem aceita uma verdade que não queria ouvir. A entrada do bairro veio como um soco de memória. As ruas, antes cheias de vida, pareciam cansadas. As fachadas tinham perdido cor. O bar da esquina estava fechado, com um cadeado enferrujado pendurado na porta. E mesmo assim, cada pedaço ali dizia meu nome. Era como voltar para um filme que eu já tinha visto muitas vezes, mas agora com outro ângulo. Quando a casa apareceu no fim da rua, fiquei sem ar por um segundo. Não porque ela estivesse destruída ou feia. Era só desgastada, como a gente tinha ficado antes da separação. As paredes precisando de pintura, o portão torto, o telhado meio apagado. Era a mesma casa, mas não era mais minha de verdade. Só um fantasma do que já foi. Marta suspirou fundo, e foi um suspiro que parecia carregar anos. Disse baixinho que nunca mais tinha tido coragem de passar ali desde que foi embora. Eu respondi que também não. Ela me olhou como se fosse impossível que aquilo doeu tanto em mim quanto nela. Às vezes, as pessoas esquecem que o estrago corta dos dois lados. Parados diante da casa, nenhum de nós parecia pronto para entrar. Ficamos ali, olhando, como quem encara um espelho que mostra mais do que devia. Eu respirava, tentava manter a cabeça no agora, mas era impossível não lembrar das noites de conversa na varanda, das brigas que começaram pequenas e cresceram, dos planos que a vida derrubou como vento forte em telha frouxa. Quando finalmente destravamos o portão e entramos, o cheiro de umidade veio junto.
A casa estava vazia, mas não silenciosa. Era como se cada parede ainda guardasse um resto de voz, um eco de alguma coisa que a gente disse e não conseguiu apagar. Marta passou a mão pelo batente da porta devagar, como quem toca uma ferida antiga para ver se ainda dói. Eu entrei atrás dela, caminhando por cada cômodo com passos lentos. A sala parecia menor, a cozinha parecia esquecida no tempo. E o quarto... Bom, o quarto era outra história. Não por romance, mas porque ali foi onde a gente se perdeu de vez. Onde o silêncio virou armadura, onde a falta de coragem de falar o que precisava ser dito virou distância. Ela percebeu que eu travei na porta e voltou. Ficou ao meu lado por alguns segundos, sem tocar, sem invadir, só dividindo aquele momento que por si só já dizia mais do que qualquer palavra decorada poderia dizer. E foi ali que ela falou, com uma honestidade que eu nunca tinha ouvido daquela forma. Disse que se arrependeu demais do jeito como tudo terminou, que não era para ter saído tão bruscamente. Que deixou coisas mal resolvidas, expectativas confusas, dores que ela mesma não sabia lidar. Eu escutei. Não porque estava esperando desculpas, mas porque pela primeira vez parecia que ela entendia a bagunça que ficou. Eu respirei fundo e respondi que também errei. Que na época eu estava duro demais, fechado demais, cansado demais, que eu devia ter conversado, ouvido, tentado. Mas preferi afundar no trabalho, na estrada, nos quilômetros que me distraíam do que realmente estava acontecendo dentro de casa. E que, quando dei por mim, a gente já tinha virado dois estranhos. Ela sorriu triste. Não aquele sorriso pedindo perdão. Era mais um reconhecimento, uma espécie de trégua entre duas pessoas que finalmente aceitaram que o passado não se conserta, só se entende. Sentamos no chão da sala porque não tinha móvel nenhum e ficamos olhando para o espaço vazio, como se aquilo ali fosse uma página em branco. E foi nesse silêncio que um pensamento bateu forte. A gente não tinha voltado para reviver nada, nem para costurar o que rasgou. Estávamos ali para fechar um ciclo que ficou aberto tempo demais. A conversa fluiu de um jeito que nunca tinha fluído enquanto éramos casados. Sem defesa, sem orgulho, sem medo de tocar nos assuntos proibidos, falamos do que machucou, do que faltou, do que sobrou, falamos das expectativas bobas, das cobranças sem sentido, do jeito como a vida atropela quando a gente não presta atenção. Cada frase parecia tirar um peso de cima da casa, como se ela fosse ficando mais leve, e ao mesmo tempo tirava peso de mim também. Era estranho, mas bom. Um tipo de libertação que eu nem sabia que precisava. E, no meio da conversa, percebi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu não sentia mais raiva, nem mágoa, só um tipo de gratidão torta. Porque, apesar de tudo, aquela história tinha me moldado, tinha me ensinado, tinha sido parte de quem eu me tornei. Quando a luz do fim da tarde invadiu a sala, tingindo o chão de dourado, eu entendi que aquele momento não era sobre amor antigo, nem sobre solução mágica. Era sobre amadurecimento, sobre aceitar que mesmo que duas pessoas não funcionem juntas, elas ainda podem se despedir direito. Marta enxugou uma lágrima que escapou, não de tristeza, mas de alívio. E eu senti o mesmo, como se a gente finalmente tivesse fechado uma porta que ficou rangendo por anos. A casa, daquela forma, parecia pronta para ir embora. E nós também. Quando saímos da casa, o ar parecia mais leve, como se a poeira do passado tivesse finalmente baixado. Caminhamos até o caminhão devagar, sem pressa, cada passo encaixado num entendimento silencioso. Marta caminhava ao meu lado com um jeito diferente, menos tenso, como se aquela conversa tivesse soltado algo que ela segurava havia muito tempo. E era verdade. Eu sentia o mesmo. O que antes pesava agora parecia caber numa caixa pequena, fácil de carregar. Quando chegamos perto da boleia, ela me encarou de um jeito direto, sem rodeio, e perguntou se eu realmente estava disposto a ajudar. Não era cobrança, era medo. Medo de esperar algo que eu não pudesse dar. E foi nessa hora que percebi que meu rancor tinha envelhecido como telha velha.
Não protegia mais nada, só deixava goteira. Respirei fundo, olhei para a estrada esticando até perder de vista e senti um tipo de clareza simples, quase calma. Disse que sim, que eu ia ajudar. Não por ela, não pelo passado, mas por mim. Porque ficar agarrado à mágoa era como dirigir com freio travado. A gente até anda, mas estraga tudo por dentro. Quando falei isso, Marta soltou o ar como quem despenca de um penhasco e cai num colchão macio. O alívio dela era tão honesto que quase dava para tocar. No dia seguinte, fomos cedo ao cartório. A cidade ainda acordava, com cheiro de café saindo das padarias e o barulho dos ônibus velhos abanando fumaça nas esquinas. No caminho até lá, quase não conversamos. Mas não era silêncio desconfortável, era um tipo de concentração, como quem já sabe o que precisa fazer e só quer terminar logo. O cartório era o mesmo de sempre, com aquelas cadeiras duras e gente reclamando da senha. Quando chamaram nossos nomes, entramos juntos. O atendente abriu o sistema, mexeu nos papéis, pediu assinaturas. Eu segurava a caneta com firmeza, percebendo que aquele movimento simples carregava anos de história. Quando assinei, senti algo parecido com abrir uma janela num quarto abafado. Marta assinou logo depois, e quando ela devolveu a caneta, notei que os dedos tremiam de leve. Não era tristeza, era despedida. Uma despedida que, de tão atrasada, parecia até bonita. Quando saímos do cartório, ficamos alguns segundos parados na calçada. O sol batia na lateral do prédio, deixando aquele pedaço da rua quase dourado. O mundo seguia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da gente, muita coisa tinha mudado. Não tinha discurso bonito, não tinha abraço demorado, não tinha juras. Era só um entendimento silencioso de que aquele capítulo finalmente tinha chegado ao fim do jeito certo. Voltamos para o estacionamento onde o carro dela e meu caminhão estavam. O carro prata parecia menor do que da primeira vez que o vi, como se tivesse perdido a aura ameaçadora. Agora era só um carro, só um meio de ir embora. Ela abriu a porta, mas antes de entrar virou para mim. Agradeceu. De um jeito simples, sem floreio, sem tentar costurar nada que não existia mais. Disse que eu tinha feito mais do que ela esperava. E que aquilo ia ajudar a família dela num momento difícil. Falei que esperava que tudo desse certo, e era verdade, de coração. Não tinha mais espaço para desejar o contrário. Ela sorriu, aquele sorriso cansado, mas sincero. Um sorriso que parecia dizer, agora sim. Entrou no carro, ligou o motor e saiu devagar, sem pressa de fugir como anos atrás. Dirigiu pela rua até dobrar a esquina, sumindo do meu campo de visão como alguém que finalmente segue seu próprio caminho. Fiquei ali por alguns segundos olhando o vazio que o carro deixou. Um vazio tranquilo, um vazio bom. Depois, virei para o meu bruto, estacionado no mesmo canto onde tudo tinha começado dias antes. A lataria refletia o resto do sol e de algum jeito parecia que o caminhão estava me esperando para continuar a vida. Subi na boleia, sentei no banco e deixei a mão passar pelo volante. Era ali que eu pertencia. Não porque eu fugia do passado, mas porque agora eu tinha espaço para olhar para frente sem tropeçar em lembranças mal resolvidas. Liguei o motor. O ronco forte preencheu o ar, como um aviso de que a estrada estava pronta outra vez. Respirei fundo e deixei os pensamentos se ajeitarem. Entendi que alguns reencontros não servem para reacender nada. Servem para libertar, para desamarrar nós antigos, para deixar o coração respirar do jeito certo. E que, por mais que o passado tenha marcado, ele não precisa ser prisão. Engatei a marcha com calma. O horizonte lá na frente parecia me chamar, estendido como promessa de futuro. E naquele momento eu percebi que não era a casa que eu estava deixando para trás. Era uma parte minha que já tinha vivido demais. Acelerei devagar, sentindo o caminhão ganhar vida. A estrada abriu como um livro novo, e eu fui. Porque no fim das contas, é sempre para frente que a vida chama. No fim das contas, a estrada me ensinou que alguns retornos não vêm para reabrir feridas, mas para costurar o que ficou mal fechado.
A vida é cheia de curvas que a gente não controla, mas também oferece retões onde finalmente respiramos fundo e deixamos o passado seguir seu próprio rumo. Cada decisão que tomamos escreve um pedaço do caminho, e quando a gente solta o que pesa, descobre que sempre existiu espaço para seguir leve. Se essa história falou com você, tocou algum canto aí dentro ou lembrou alguém que marcou sua vida, dá aquela força. Deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e comenta aí embaixo de qual trecho desse mundão você está assistindo. Aqui a gente roda junto, feito família, e cada gesto seu mantém essa viagem viva. Se quiser continuar recebendo histórias assim, carregadas de verdade, emoção e estrada, se inscreve no canal e engata o sininho. Isso ajuda demais e abre caminho para a gente continuar viajando lado a lado. E me diz aí, qual reencontro da sua vida ainda tem algo a revelar?